Estamos iniciando um novo trimestre com vocês. O terceiro trimestre da CPAD é em 2025, onde nós estamos trabalhando sobre um tema extraordinário nesse trimestre: a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Texto escrito e comentado pelo pastor Alexandre Coelho, um grande amigo que vai te abençoar durante esse trimestre. Lição de número 1 trabalha então sobre o seguinte argumento: Gálatas, a carta da liberdade cristã. Essa lição cai no dia 6 de julho. E é claro que você pode iniciar a sua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto principal, que está em Gálatas capítulo 2, versículo 16. A segunda é o resumo da lição. Vale a pena você realizar a leitura do resumo da lição. E a terceira é a leitura bíblica em classe, que se localiza em Gálatas capítulo 1, versículos 1 ao 5. Você pode estar lendo esse texto com os seus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui teu comentário também. E é claro, ativa o sininho para que você não perca nenhuma das nossas aulas durante esse trimestre. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, pelo Spotify, TikTok, Instagram também. Vai ser um prazer te receber. É só você colocar Janderson Nascimento EBD. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te edificar, que você tenha uma aula extraordinária na escola dominical da sua igreja. Nesse trimestre, nós vamos trabalhar um texto escrito pelo pastor Alexandre Coelho. É claro que nós vamos abordar esse tema extraordinário junto com vocês sobre a carta aos Gálatas. O pastor Alexandre Coelho, ele é bacharel em Direito, em Teologia, licenciado em Letras também e é gerente de publicações da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, além de ser professor da FAECAD. Vai trazer um extraordinário conteúdo teológico para você durante esse trimestre. Eu já analisei a lição e gostei muito, tá? E é claro que você vai perceber que a Epístola aos Gálatas apresenta-se aqui um documento de forma muito pessoal do Novo Testamento que trabalha sobre essa ideia da liberdade cristã e a supremacia do Evangelho de Cristo. Esse é o foco de todo esse trimestre. Também esse texto, que é escrito por Paulo, trabalha sobre uma crise, uma confusão doutrinária que estava surgindo naquele primeiro momento na Galácia, e o texto ele combate o legalismo mosaico, apresenta a salvação, a santificação, a justificação unicamente pela fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pega o caderno e a caneta para anotar. Gálatas capítulo 2, versículo 16. O apóstolo ele vai apresentar o evangelho como uma mensagem libertadora. Libertadora do quê? Do jugo da lei. Libertadora dessa forma que estava sendo ministrada naquele período de uma religiosidade pesada, mas o Paulo demonstra que ela apresenta uma mensagem que descreve a ação do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 1. A liberdade anunciada pela carta é diferente de libertinagem. Importante você pegar isso aqui, porque o pastor Alexandre Coelho também trabalha isso na lição. E você vai perceber o senhorio de Cristo, a obra guiada pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 18, vai te ajudar a entender. Dessa forma, a epístola vai apresentar uma vida cristã enraizada não em rituais externos, mas enraizada na obra regeneradora, transformadora, operada pelo Espírito Santo de Deus e através do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23. É claro que, além disso, Paulo insiste que essa liberdade não anula o compromisso ético e espiritual do crente, mas é fundamentado num princípio: a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. A epístola denuncia com veemência exatamente essa visão da religiosidade que procurava substituir os méritos da cruz de Cristo e voltar para a lei. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Você vai ver Paulo defendendo a autoridade dele apostólica. Gálatas 1, versículos 11 e 12.
você vai perceber também a relação direta com Cristo e a suficiência de Cristo diante de todas as culturas. E a mensagem de Gálatas, ela é central, ela é atual, porque ela apresenta que somente pela fé nós somos feitos filhos de Deus, filhos de Deus. Você tem aí Gálatas capítulo 3, versículo 26 também. Em Cristo não há distinção entre judeu, grego ou de outra nacionalidade. Pela palavra você vai ver Gálatas também demonstrando para você que Cristo nos conquistou e conquistou para nós a nossa liberdade em Gálatas 5 primeiro. Já deu para perceber que nesse trimestre a gente vai mergulhar muito com você na palavra. E é claro que eu já tenho uma pergunta para te fazer, já para instigar a tua participação nesse vídeo. Você já refletiu sobre o que significa liberdade, mas uma liberdade guiada pelo Espírito Santo? Por favor, comente aqui com uma palavra o que você entendeu a respeito disso para que possamos trabalhar juntos com você. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula nesse trimestre, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita você encontra o esboço da minha aula com os versículos a mais, da forma que eu ministro aqui para que você possa ampliar aí a tua ministração na escola dominical da sua igreja. Você também vai encontrar os slides que vão dinamizar a tua ministração, que são preparados com muito carinho para a tua edificação. Tudo isso está disponível no link na descrição desse vídeo, fica à vontade para conhecer. Você pode acessar facilitaebd.com.br, conhecer a nossa proposta que é uma assinatura trimestral, ou escanear esse QR Code que está aqui na tela e conhecer como funciona esse trabalho para te abençoar durante esse trimestre e poupar o teu tempo, tá? O primeiro ponto, então, da aula de hoje trabalha sobre a Carta aos Gálatas, como proposta do pastor Alexandre Coelho. No primeiro ponto da lição, para você quebrar o gelo, faça a leitura de um versículo bíblico. Gálatas capítulo 1, versículo 1, você vai ver esse comissionado por Cristo, que é o apóstolo Paulo, que defende o seu ministério. O pastor Alexandre Coelho trabalha agora no primeiro subtópico sobre o contexto da carta. Vamos observar isso junto com você. Neste primeiro subtópico, nós vamos perceber junto com vocês exatamente essa visão da datação da carta de Gálatas, a Epístola aos Gálatas, que está ligada especialmente com a identificação dos seus propósitos históricos nas viagens missionárias do próprio apóstolo Paulo. Há diversas hipóteses sobre a datação da carta e para quem é direcionada essa epístola. Vários autores chegam a essa teoria em dizer que a carta aos Gálatas ela é direcionada para a Galácia do Sul, associando aí as comunidades que foram fundadas por Paulo na sua primeira viagem missionária. A confirmação disso está em Atos 13 e 14. Que igrejas são essas? Nós vamos ter aqui Icônio, Listra e Derbe. Também você percebe aqui a ausência de qualquer menção do Concílio de Jerusalém sendo citado em Atos 15. A carta também é considerada de forma muito clara uma carta que denuncia essa crise legalista enfrentada naquele primeiro momento. Possivelmente, ela foi escrita, de acordo com alguns teóricos, lá no ano 49 depois de Cristo. Isso significa que a Epístola aos Gálatas é o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito, antes mesmo dos Evangelhos. Então, qual é o primeiro texto do Novo Testamento? É a Carta aos Gálatas. Você vai perceber que essa carta ela tem um significado muito profundo também. Além disso, lá no capítulo 2, versículos 1 ao 10, o apóstolo Paulo narra sua visita anterior a Jerusalém por causa da fome. Então, a carta não foi escrita depois do concílio, mas sim antes do concílio. Atos 11, versículo 30, também vai confirmar isso. Você vai perceber que os líderes da igreja, eles agora passam a entender a necessidade de combater esse legalismo. A leitura da carta também vai florescer e vai trazer para a gente essa visão de ser o primeiro texto a ser escrito no Novo Testamento para combater esse legalismo. A compreensão de Paulo, a adesão dessa carta é anunciar o Evangelho de Cristo e combater o outro Evangelho, de acordo com Gálatas
1, versículos 6 e 7, você vai ver que essa carta também ela traz uma defesa extraordinária de não se limitar em apresentar a autoridade apostólica de Paulo, capítulo 1, versículos 11 ao 12, mas também apresenta a essência do evangelho. Qual é a essência do evangelho? Anota aí, ó, a justificação pela fé sem as obras da lei. E essa justificação pela fé é extraordinária. Por quê? Qual é o foco da carta? Trabalhar especialmente a comunidade gentílica e demonstrar esse evangelho que é suficiente para a salvação por intermédio da fé, sem o jugo pesado da lei mosaica. E Paulo fala sobre isso lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 e 5:18. Então a epístola ela combate essa visão legalista daquele tempo. Já deu para pegar aqui nesse contexto da carta que o próprio pastor Alexandre Coelho apresenta para a gente. Agora você pode pegar a lição também, é interessante você fazer isso junto com os teus alunos, para quebrar o gelo e ir para a página, deixa eu só verificar aqui com vocês. Você pode ir para a página 10 da lição e lá na página 10 você pode estar lendo a primeira pergunta da lição, junto com os teus alunos. Faça a leitura da pergunta da lição, que trabalha essa visão sobre como a carta identifica Paulo como autor. Você pode responder. E é claro que eu também tenho uma pergunta para você. Você já tinha ouvido falar da Galácia do Sul? E entendendo que essa carta não era somente para uma igreja, mas para uma comunidade? Se você já tinha, deixa aqui nos comentários. Se não tinha também, o teu comentário é importante para a gente aprender junto com você. Vamos agora para o segundo subtópico, que trabalha então outro princípio, o autor da carta. Já no segundo subtópico, você percebe que a autoria da epístola ela é conhecida e é também apresentada pela própria tradição da igreja e também reconhecida pela própria crítica moderna hermenêutica. O propósito da carta é apresentar de forma direta e de forma clara a própria visão da salvação, mas ao mesmo tempo também apresenta de forma clara na saudação que o apóstolo Paulo, não da parte dos homens, mas sim da parte de Deus, é o autor dessa carta. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Então esse é o texto que você já pode ler junto com os teus alunos também. Há diversos temas recorrentes na carta. Você vai perceber que temas são esses. Vamos trabalhar isso com você. Ela vai trabalhar sobre a justificação pela fé, ela vai trabalhar a liberdade cristã, ela vai trabalhar um confronto direto contra o legalismo, ela vai trabalhar de forma muito pessoal esse argumento que descreve um pensamento agora do próprio apóstolo Paulo em descrever que a salvação vem por intermédio da fé em Jesus. Também em um tom apaixonado do próprio apóstolo Paulo, você percebe isso na carta, na tua leitura você vai pegar isso, você vai perceber que essa carta também, ela trabalha aqui uma visão autobiográfica do próprio apóstolo Paulo, da experiência que ele teve, da sua conversão, da sua salvação. Gálatas capítulo 1, versículos 11 até o capítulo 2, versículo 14, Paulo abre o coração nessa carta. Ele descreve a sua nacionalidade, ele descreve que ele era fariseu, ele descreve a experiência que ele teve com Jesus. Historicamente, a aceitação da epístola ela é genuína e também canônica. Essa epístola, sendo a primeira a ser escrita no Novo Testamento, antes mesmo dos evangelhos, ela tem uma autoridade canônica. Para você ter ideia, os pais da igreja já olhavam para essa carta com autoridade canônica. Eu vou citar os exemplos de alguns autores antigos que confirmavam a canonicidade da carta e a autoria que é do próprio apóstolo Paulo. Nós vamos ter Policarpo, que também descrevia isso, o Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, citavam que a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. O próprio cânon muratoriano, que foi publicado em 185 a.C., descrevia então essa visão da própria carta em si, da autoria do apóstolo Paulo. Gálatas também ela tem textos extraordinários que vão apontar aí para esse crescimento em Jesus. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 ao 16, você percebe que o próprio apóstolo Paulo ele tem essa visão aqui dos seus textos sendo citado pelo próprio apóstolo Pedro. É possível que essa carta estaria sendo citada por Pedro também. A Epístola aos Gálatas, portanto, ela se sustenta como um documento genuíno, ela também
tem uma autoridade apostólica, ela também tem uma autoridade canônica. Essa carta possivelmente é escrita entre o ano 49, alguns autores chegam a dizer, entre o ano 48 até os 50, 51, mas nós vamos ficar com ela com a parte mais antiga, em descrever que Paulo, ele defendia essa fé independente da lei mosaica de forma muito clara, e a graça de Cristo é apresentada na carta. Você tem aí alguns textos. Gálatas capítulo 2, versículo 16 e Gálatas 5:1. E aqui também eu quero observar você, ver o que você está achando dessa lição. Se você tivesse que explicar para alguém que Paulo ele escreveu essa carta com autoridade, demonstrando então a sua autoridade apostólica, qual frase você utilizaria? Qual versículo você utilizaria para provar isso? Se você pode, deixa aqui nos comentários para que outros professores possam aprender com você também. Vamos avançar. Terceiro subtópico do primeiro ponto trabalha então o motivo da carta. Em nosso terceiro subtópico, você percebe que o pastor Alexandre também trabalha algo interessante. Ele diz que a epístola de Gálatas, aos Gálatas, ela foi redigida por Paulo em um momento de tensão teológica eclesiástica, tá? Motivada pela inflamação dos falsos mestres. A igreja da Galácia. Quando se fala em igreja da Galácia, não estou falando de uma igreja específica, mas de uma região. Então atingia aqui várias igrejas que procurava agora promover outro evangelho. O próprio apóstolo Paulo critica isso lá no capítulo 1, versículos 6 e 7. Esses opositores eram legalistas judaizantes. Eles eram contrários a essa mensagem que Paulo estava pregando, tá? E eles escreviam que para obter a salvação, a pessoa deveria obedecer à lei de Moisés completa. Diante disso, Paulo ele inicia essa carta trazendo uma defesa da sua autoridade apostólica e uma defesa também do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 1, ele fala da autoridade apostólica que ele tem. Outra defesa que ele traz também, ele não traz apenas uma defesa pessoal, mas também uma defesa teológica, porque o apostolado dele foi atacado, os falsos mestres diziam que ele não era verdadeiramente um apóstolo. Você percebe agora que ele agora apresenta a esses adversários que a mensagem verdadeira do Evangelho é pela justificação pela fé e a suficiência da obra de Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 16. E você percebe que a carta ela não tem aqui elogios introdutórios, mas essa carta ela trata literalmente de um problema. Capítulo 1, versículos 6 ao 9. Paulo está pregando contra o outro evangelho de forma veemente para que as pessoas não se desviassem do verdadeiro evangelho. Além disso, essa ameaça legalista também trazia interpretações terríveis, como interpretações libertinas da graça de Deus, oriundas de cristãos que vieram do paganismo. Você percebe essa distorção sendo apresentada e o próprio apóstolo Paulo diz que liberdade não é libertinagem nessa carta. Ele combate o legalismo, ele combate essa libertinagem e ele apresenta aqui agora que a vida deve ser dirigida por Cristo mediante a fé. Gálatas capítulo 5, versículos 13 e 16 vai falar sobre isso. A tensão que você vai ver nessa carta também é essa tensão entre os dois extremos. A tensão entre o legalismo e a tensão entre a libertinagem. Paulo, então, combate isso de forma muito clara e ele apresenta a diferença das obras da carne e do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 ao 23, ele vai falar sobre isso. Obras da carne, ele fala em Gálatas 5, 19 ao 21. Então, para o Paulo, ele faz questão de dizer de forma muito clara que a verdadeira liberdade e salvação vinha de ter essa comunhão com Jesus e ser guiado pelo Espírito Santo. Gálatas 2, 19 ao 20 e Gálatas 6, versículo 14. Agora você pode utilizar na lição, a página 10 da lição, você pode pegar a tua lição essa aqui, e ir para a página 10 e ler a pergunta 2 da lição que o pastor separou para você, para quebrar esse gelo junto com os teus alunos. E é claro também que eu quero ver a sua participação. Você está acompanhando essa aula de qual cidade? De que estado do Brasil? De que parte do país ou fora do país você está me acompanhando? Por favor, deixa uma mensagem aqui para que a gente possa descobrir de onde aonde essa aula está alcançando você, em que parte do Brasil.
Eu espero que Deus te abençoe. Vamos agora para o segundo ponto da lição, que trabalha sobre a saudação paulina, de acordo com o pastor Alexandre Coelho. No segundo ponto da lição, vale a pena você ler Gálatas 1, versículos 6 e 7, onde você vai ver o outro evangelho. E agora, no primeiro subtópico do segundo ponto, você vai trabalhar Paulo, apóstolo não da parte dos homens, como proposta aí do pastor Alexandre. No primeiro subtópico, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele apresenta então na saudação desse texto o seu apostolado. Gálatas capítulo 1, versículos 1 ao 5, vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. Paulo se apresenta como apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas da parte de Jesus Cristo e por Deus Pai. Está lá no versículo 1, já de cara, tá? Porque isso era questionado pelos legalistas sobre a sua autoridade apostólica. Quem são os legalistas? Aqueles que eram judaizantes, que tinham entrado na igreja e queriam que as pessoas aceitassem a Cristo, mas ao mesmo tempo queriam que seguissem a lei mosaica, obedecessem todos os ritos da lei. E eles combatiam o ministério do apóstolo Paulo, eles tinham raiva de Paulo. A declaração de Paulo inicial, tanto no capítulo 1, versículos 11 ao 12, versículos 15 ao 16, esclarece que o evangelho que Paulo transmite é um evangelho vindo pela revelação do próprio Senhor Jesus. Então ele tem essa autoridade apostólica para isso. A atuação dos judaizantes em si buscava agora invalidar a autoridade de Paulo, especialmente para negar essa mensagem que Paulo pregava. E Paulo agora descreve de forma muito pessoal, destacando que ele foi chamado por Deus. Atos capítulo 9, versículo 15, confirma que ele foi um vaso escolhido pelo Senhor para essa obra. Além disso, a afirmação apostólica de Paulo na saudação já antecipa aqui temas principais na carta, onde ele vai descrever a suficiência da obra redentora de Jesus, a libertação da lei mosaica. Ele vai falar de forma muito clara que Cristo se entregou por nossos pecados, para nos livrar de forma pessoal de toda e qualquer condenação. Paulo também descreve em Gálatas 1,4, demonstrando de forma muito pessoal isso. Paulo também estabelece o verdadeiro fundamento do Evangelho. Ele apresenta que as obras são mediante a fé, não são obras, então, descritas pela visão da lei. Gálatas capítulo 2, versículo 16. E você percebe na própria palavra, na própria escritura, esse tom urgente que a carta trata. Ele trabalha de erros centrais, por exemplo, a distorção do evangelho e acréscimos legalistas, está lá no capítulo 1, versículo 7. O ataque pessoal à autoridade de Paulo, capítulo 1, versículo 10. E a resposta firme do apóstolo a isso demonstra então a sua autoridade. Isso aqui é muito legal porque você pode trabalhar a partir da leitura do capítulo 5, versículo 1. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você já teve de defender a sua fé diante das críticas? Compartilhe aqui nos comentários a experiência que você viveu, alguém, por exemplo, duvidando da tua fé em Jesus. Como é que você combateu isso? Apresentando essa autoridade de cristão que você tem. Avançando, vamos então para o segundo subtópico do segundo ponto, que trabalha que Paulo ele era da parte de Jesus e de Deus Pai. Agora, no segundo subtópico, você vai perceber junto comigo essa visão introdutória da própria fala do apóstolo Paulo sobre a origem do seu chamado. Ele diz que essa origem do seu chamado vem da parte de Deus. Está lá no versículo 1. Tal declaração não é meramente carregada de somente falas, mas tem uma implicação profunda. Ele recorda o seu chamado para ser um pregador missionário do próprio evangelho. Você percebe que ele tem uma prática extraordinária de abrir igrejas. E ele agora está combatendo os falsos mestres que estavam visitando essas igrejas para poder distorcer o evangelho que Paulo pregava. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, você vai ver um fundamento que vai encaixar aqui também. Esse chamado ocorreu para o apóstolo Paulo de forma assim sobrenatural e poderosa quando Cristo ressuscitou. Atos capítulo 9, versículos 3 ao 6 vai confirmar isso. Gálatas capítulo 1, versículos 15 ao 16.
Ao destacar que ele foi chamado e enviado por Jesus, Paulo também está dizendo a sua experiência. Ele teve uma experiência em Damasco. Atos 9,15 vai confirmar isso, tá? Ele foi escolhido como um vaso do Senhor, vaso escolhido. A menção de Deus Pai é descrever que Jesus foi ressuscitado pelo próprio Deus, de acordo com Gálatas 1:1. Essa afirmação fala da autoridade que Paulo está tendo para um chamado apostólico voltado para os gentios para anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, vai dar fundamento para isso também. Então, essa autoridade de Paulo aqui agora tem o aval da própria igreja de Jerusalém, tem o aval de Jesus, tem o aval do próprio Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo confirma esse chamado. Por exemplo, você vai perceber que o próprio apóstolo também, ele faz parte dessa comissão, convidada pelo próprio Deus, e você percebe que Paulo, na carta, ele inicia falando da vontade de Deus sobre o seu chamado para proclamar o Evangelho. Capítulo 1, versículos 6 e 9, ele fala do verdadeiro Evangelho combatendo o falso. E aqui você pode abrir a página 10 da lição e trabalhar especialmente a pergunta número 3, onde você vai perceber que Paulo não fazia a obra sozinho, o Senhor o comissionou. Você pode trabalhar isso junto com os teus alunos também. Você já parou para pensar que o seu chamado também vem de Deus? Será que algum dia você já parou para entender que Deus também te chama para um desafio hoje? Se você já parou, por favor, compartilha conosco aqui a tua experiência, como Deus te chamou e como essa experiência aconteceu. Comenta nesse vídeo. Vamos então para o terceiro subtópico, que trabalha o seguinte argumento: os irmãos que estão comigo. Em nosso terceiro subtópico agora, você vai perceber que o próprio apóstolo Paulo também utiliza a expressão irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 2, expressando que essa missão dele também era uma missão que tinha colaboração de pessoas, ou seja, não era uma missão solitária. Ele fala agora que ele tem essa comunhão com os irmãos. Ele utiliza também um termo que é profundamente enraizado na linguagem do Novo Testamento, que denota aqui essa visão de proximidade e de uma visão de uma família espiritual, sendo citado em Mateus capítulo 12, versículo 50, Marcos 3,35. Paulo também ele trabalha essa visão da fraternidade cristã, não como uma fraternidade simbólica, mas ele conhece esses irmãos, ele sabe que esses irmãos foram regenerados pela fé. Lá em Gálatas 3, 26, 28, você vê isso, essa expressão sendo demonstrada. O apóstolo Paulo também fala sobre essa unidade na maturidade com aqueles irmãos e orienta para isso. Gálatas 5, do 13 ao 14, capítulo 6, versículo 2, você vê isso. Ele também reflete aos destinatários dessa carta alguns erros doutrinários que estavam acontecendo. Ele traz uma afeição pastoral, Paulo que se demonstra como um verdadeiro pastor, demonstrando o seu ensino com amor, Gálatas capítulo 4, versículos 19 e 20, e ele fala que essa igreja que tem nessa visão de um crescimento, de ser uma comunidade pela fé, com a cooperação do cuidado mútuo, um espaço de mensagem de Deus para o crescimento em Cristo. Além disso, você vai perceber ainda nesse mesmo subtópico junto com os teus alunos que o próprio apóstolo Paulo também descreve de forma pessoal a menção das igrejas da Galácia. Citado no capítulo 1, versículo 2, ele fala dessa mensagem que tinha laços espirituais. Ele traz aqui agora esse problema causado pelos próprios judaizantes. Ele fala do verdadeiro evangelho. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 3, ele exorta a maturidade, a unidade. Depois, quando ele escreve outra carta, ele fala sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, você vê o apóstolo Paulo chamando os irmãos para ter uma vida de comunhão dentro da própria comunidade da igreja. Você tem aqui algo interessante, uma pergunta que nós podemos trabalhar juntos. Será que você tem caminhado na fé com os irmãos e irmãs da tua igreja, se fortalecendo em Jesus? Compartilhe aqui nos comentários se você caminha com alguém no discipulado, uma pessoa que caminha e te inspira para a fé, se possível, marca até essa pessoa aqui. Vamos caminhar agora para o quarto subtópico do segundo ponto, que trabalha sobre os destinatários da carta aos Gálatas.
Chegamos então no quarto subtópico, onde o pastor Alexandre trabalha a identificação dos destinatários dessa carta. Eu já falei para você que era a Galácia do Sul, tá? Essa Galácia não era somente uma igreja em si, mas eram diversas igrejas que nós vamos encontrar dentro desse contexto, onde havia ali alguns habitantes da Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Igrejas que possivelmente foram fundadas antes pelo apóstolo Paulo. Atos capítulo 13, versículos 14, a seguir até o capítulo 14, versículo 23. O próprio apóstolo Paulo tinha ali com aqueles irmãos um forte laço com aquela comunidade da fé. Nesse detalhe bíblico também, você vai perceber à luz das escrituras que o próprio apóstolo Paulo trabalha essa Galácia do Sul aqui, não a Galácia do Norte. Você vai ver essa viagem missionária, especialmente no capítulo 14 de Atos, versículos 21 a 23, aquelas comunidades sendo abertas, e depois Paulo escreve uma carta para aqueles irmãos. Então, em conclusão, você vai perceber aqui que a carta, a epístola, trabalha então esses destinatários daquela região. O termo agora traz essa visão de forma muito clara em descrever que aqueles irmãos não poderiam cair nessa situação da própria lei mosaica, e o próprio apóstolo Paulo traz uma clareza teológica para aquela comunidade também. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você que está me assistindo, que está acompanhando essa aula, espero estar ajudando você. Você já participou de algum trabalho missionário, impacto missionário, já fez uma viagem missionária? Se você já fez, qual foi a cidade e o lugar que Deus te usou? Se você pode, comenta aqui nesse vídeo, compartilha com a gente. Vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que trabalha sobre a mensagem para os nossos dias. No terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, Gálatas capítulo 1, versículo 23, junto com os teus alunos, e apresentar o primeiro subtópico que trabalha sobre a importância da liberdade cristã. No primeiro subtópico, aqui do terceiro ponto, você percebe então que a carta aos Gálatas traz um valor teológico extraordinário, apesar de ser um texto breve. Ela trabalha especialmente uma oposição contra o legalismo diante da justificação pela fé. O apóstolo Paulo então trabalha a identidade dessa mensagem na própria carta, apresentando a pessoa de Cristo e essa salvação pela fé. Olha o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Ao longo da carta, você vai perceber também esse combate que o apóstolo Paulo traz contra a observância da lei mosaica para a salvação. E Paulo vai combater isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, capítulo 3, versículos 1 ao 3. E ele descreve exatamente que essa salvação, a essência dessa salvação vem por meio da fé que produz frutos conduzidos pelo Espírito Santo, frutos de liberdade mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5:6, Gálatas 5:13, você vai ver isso. Também nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo recorre a Abraão, descrevendo aqui em Gálatas 3, versículos 6 ao 9, demonstrando agora que a promessa da lei foi para aquele período, mas ele trabalha agora uma herança espiritual, descrevendo agora através da mensagem do próprio apóstolo, do seu próprio apostolado, visando aí a questão de Abraão, demonstrando agora o propósito da cruz. Quando a pessoa anula o propósito da cruz, se colocando à disposição somente pela lei mosaica, pela fé nessa lei mosaica, está anulando agora o propósito da cruz que Paulo trabalha em Gálatas 5:4. Então a liberdade cristã que Paulo está trabalhando é uma liberdade que lhe traz a graça de Deus, não é licença para você cometer o pecado, porque ela também traz a responsabilidade sobre si. Gálatas 5:13. Então o evangelho aqui, que é evidenciado pelo próprio apóstolo Paulo, é um evangelho que é, nessa visão, poderoso mediante a fé. Agora você pode observar a pergunta 4 que está na página 10 junto com os teus alunos e fazer essa pergunta em sala de aula. E aqui eu também tenho um desafio para você. Em poucas palavras, o que significa para você ser livre em Jesus? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião, tá bom? Segundo subtópico do terceiro ponto, trabalha sobre a nossa salvação que não depende de nossas obras.
Já no segundo subtópico, o pastor Alexandre Coelho também descreve que, conforme a Epístola aos Gálatas, o dom gratuito de Deus ele é concedido pela fé, não por méritos humanos, no caso a salvação. Paulo ele é enfático ao afirmar, lá no capítulo 2, versículo 16, ele descreve que sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Se tu pegar isso aqui, tu vai explicar a tua lição muito bem. Qualquer tentativa de sacrifício humano para a salvação é visto como anátema, é visto agora como algo que tenta negar a suficiência da graça de Deus. Paulo ele é enfático em dizer que a cruz de Cristo por si só, ela garante essa reconciliação que nós temos agora com Deus. Gálatas 5:4. Embora as obras elas são apresentadas aqui dentro desse texto, você percebe que o apóstolo Paulo fala que essa fé ela é transformadora mediante o Espírito. Paulo também descreve que Jesus nos ensinou de forma muito clara que a verdadeira salvação vem por intermédio da fé. Observe também que as obras, portanto, elas são evidências da nossa fé quando nós já estamos em Cristo, mas elas não garantem a salvação, são frutos dessa salvação como fundamento também para essa justificação. E o Paulo também explica isso depois em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, dizendo o seguinte, que a salvação ela não vem pelas obras, mas é mediante a fé em Cristo Jesus, para que ninguém se glorie. Se essa mensagem está abençoando você de forma muito clara, escreva aqui nos comentários, graça de Deus. Se você pode, deixa teu comentário aqui. Vamos agora para o terceiro, último subtópico que trabalha sobre os judaizantes. Na Epístola aos Gálatas, você percebe que Paulo combate os judaizantes de forma enérgica, demonstrando que aquele povo eles aceitaram a Cristo, mas queriam estabelecer a lei mosaica como princípio para a salvação. Esses indivíduos agora distorciam o evangelho, colocavam a mensagem do evangelho em xeque em relação ao sacrifício de Cristo na cruz. Isso aqui é um problema terrível que Paulão está combatendo, tá? O apóstolo Paulo ele trabalha isso combatendo de forma muito clara em Gálatas 2,14, Gálatas 5,4, Gálatas 2,16. Ele descreve que por obras da lei nenhuma carne será justificada. Os judaizantes eles vinham de forma muito clara afetando a própria pregação do evangelho, orientando as pessoas a se circuncidarem para poder obter a salvação. Paulo publicamente se colocou à disposição contra esses costumes, evitando esses costumes, e demonstrava que somente a fé em Jesus, crendo nesse sacrifício, era necessária e suficiente para a salvação. Gálatas 2:21. Ao longo desse trimestre, nós vamos meditar isso com você. Você percebe que Paulo fala sobre a própria questão contra os ritos religiosos que eles exigiam que as pessoas praticassem para obter a salvação. Gálatas 3, do 28 ao 29, você vai ver isso. E Paulo ele combate de forma clara essas ações. Para fechar a aula, você pode pegar aí a lição, página 10, ler a pergunta 5 junto com os teus alunos e deixar Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. E agora, eu tenho outro desafio para você. Qual foi o versículo da carta aos Gálatas que mais falou o teu coração até hoje? Comenta aqui, tá? E que Deus te abençoe de uma forma poderosa em nome de Jesus. Tenho algumas dicas de leitura para você. Quero indicar para você a revista Obreiro Aprovado da editora CPAD desse trimestre. Vale muito a pena para o teu crescimento, para o teu estudo bíblico. Você encontra no site da editora CPAD. Indico para você também a revista Ensinador Cristão desse trimestre. Vale muito a pena você fazer o pedido da sua, porque ela tem aqui recursos que vão te ajudar para a glória de Deus. A lição que estamos trabalhando é essa. E é claro que eu espero em Cristo que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Próxima lição que a gente vai estudar é a aula número 2. Deixa eu achar aqui qual é a aula 2. Nós vamos trabalhar sobre o falso evangelho. Vai ser muito legal te ter por aqui com a gente. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.